Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma live com meu amigo Anderson Medeiros, amigo querido, família querida, o Du, né, seu irmão, a gente já se conhece. Eu tava lembrando de um hino hoje. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Vamos de novo. Deus é fiel, 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 acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Oh, oh, oh. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Enquanto vocês estão chegando aí, eu quero que vocês compartilhem essa live. Lucas Gomes, meu amigo, pastor Lucas, Jeffter Júnior, Josimar Lucena, Ministério Vertical, o negócio aí pra cima. Elisângela Martins, tá aqui, vamos lá. Pela graça, salvos, Jackson e Thalita. Será que é o Jackson e Thalita, da dupla Jackson e Thalita, lá do Bom Samaritano? Uma igreja abençoada. Lari Surmion, Daisy entraram. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Maximiano, Laura Emanuele, vocês estão me ouvindo bem? Me digam aí, tá? Pensa num violão que não afina na época do frio. Você sabia disso? Que os violões, eles têm a variação de temperatura para poder... Ó, Tiquinho de Rio Claro, meu amigo. Ô Anderson, você já tá por aí. Eu já vou te chamar já, tá? Pra gente falar. O Anderson, amigão. O Leonardo Correia, lá de São Luís, né, Léo? Léo, Deus abençoe. Manda um abraço. Moisés, paz. Gente, hoje o assunto vai ser bem legal. O Anderson, um menino de Deus. Quando você vai vir aqui na live? Aonde é? O que é Ministério Vertical? Ajuda eu a lembrar, né? Não sabia, não. É o Scagliarini, Sabrina. Sabrina, o violão, ele tem variações de temperatura, né? Tanto é que você faz uma posição aqui, ó. Esse violão é muito legal porque é um Martin, né? Eu gosto do meu de nylon, mas ele tá com o braço quebrado. Mandei arrumar. Aqui também é dó. Então ele afina. Esse violão que é legal, mas tem violões que não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lá no meu canal do YouTube tem músicas novas, né? Lá eu canto. Essa casa é sua casa, eu desejo que você more em mim, Jesus. Essa casa é sua casa, eu desejo pra sempre que tu mores em mim, Jesus. Ô Léo, você é de Guarulhos? Tô maluco, hein? Ah, o Leonardo. Tem um Léo lá de São Luís, é a cara dele, cara. Apareça, que seu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça. Richard, som oficial. Vamos ver se vai chegar aí umas 20 pessoas, pelo menos. Só minha família dá uns 20. Mas eu tô preocupado em abençoar você nessa noite. Tem muita live acontecendo, né?
Ontem eu fiz uma com o Pablo. Deixa eu chamar aqui o meu amigo, o Anderson Medeiros. Gente boníssima, gente de Deus. Olha que... E lá no meu canal tem essa música nova. E tem uma nova que eu tô fazendo também. Deixa eu falar pra vocês, pra você que toca violão, eu coloquei lá um exercício, um crescimento pra você. Tudo falando da mão parada, né? Tocando com a mão parada. Eu andei aqui porque foram 4 regiões que eu andei. Então eu passei essa primeira. Nossa, não afina esse violão, Jesus. É o frio, será? Coisa mais chata na hora do culto, quando você vai cantar ou tocar e ele estava afinado, e aí quando você vai tocar, aí ele tá desafinado. Vamos ver, vou chamar o Anderson aqui. Ivani e Stephanie, Deus abençoe. Deixa eu chamar meu amigo Anderson Medeiros. Vamos lá. Enquanto o Anderson vai entrando aí, você compartilha, tá vendo essa setinha que tem do lado aí? Você compartilha com alguém. Tem um tema muito, muito bonito na vida da gente. Oi. E aí, mano? Oi. Paz, tudo bem? Você me ouve? Bem alto. Bem alto? Tá tipo assim. Deixa eu diminuir um pouco. Tipo se você fosse pregador pentecostal, sabe? Nesta noite, eu quero dizer pra você. Nesta noite, Tá. receba! Tá bem alto. Você colocou no microfone. Tudo bem, mano? Você ligou onde? No microfone? Não, tô no fone de ouvido. Outro nível, né? É a primeira vez que eu uso esse fone aí. Mas você não tá vamos ver se dá certo. Você não tá gritando? Oi? Você não tá gritando? Tô nada, cara. Não, tô até falando meio baixo. Aqui tá alto pra caramba. Tá? Então, peraí, deixa eu tirar ele pra ver se melhora, peraí. Deixa eu ver só se não vai cair. Um abraço, Vânia, Stephanie, a Dig, lá do pastor Marcos Filho, né? Pastor Carlos Guilherme. E aí? Você me ouve? Muito bem. Parece que Maravilha, então, demorou. Então vamos sem fone mesmo. Parece que você tá aqui no meu quarto. Olha aí, aleluia, tá vendo? Longe, mas pertinho. Que lugar que região de São Paulo você mora, Anderson? Eu moro no Jabaquara, Zona Sul. Ah, Zona Sul. Sabia que eu morei aí perto? Eu falei pra você ou não? Você falou aqui na... Como é que chama? Vila Faquini. Vila Faquini, ali no Bombeiro, né? Cara, de carro daqui lá dá uns 3 minutos. Olha aí. Até o pessoal falou que melhorou aí, ó. Agora melhorou. Esse pessoal lá do Rio de Janeiro. Meu amigo, quando eu morei aí, eu era tão pequenininho, tão magrinho, tão feinho, que eu nem sabia que eu ia virar esse camarada bonito, assim, gordo e cheio da presença de Deus. É assim mesmo, meu amigo. É bênção de Deus, sabe? É bênção de Deus. E aí, como é que você tá? E a Berê, o Davi? Como é que tá todo mundo aí? Eles estão recolhidos em lençóis, porque tá um frio aqui na cidade que eu moro. Para quem não sabe, eu sou um caipira. Eu não moro na capital, igual meu amigo Anderson. Eu moro no interior de São Paulo, a 80 quilômetros da capital. E tá um frio tremendo. A Berê e o Davi tomaram um caldo que eu fiz um caldo hoje que sobrou uma sopa no almoço, e aí eu bati no liquidificador, pus um caldo, eles tomaram e estão deitados na cama. Assim que eu acabar essa live com você, eu tenho mais uns 2 trabalhos para fazer. Eu acho que lá para meia-noite, 1h da manhã, eu vou deitar. Mas eu queria abrir cantando uma canção, posso? Pode, com certeza. É sempre muito bom você cantar. Difíceis,
parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre. Sabe o que ele diz? Descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Enquanto o Anderson arruma ali o seu smartphone, eu quero cantar pra você que a luta vai chegar, mas com certeza ela vai passar, porque a luta tem um tempo pra durar. Mas não esqueça que Deus sempre de você vai cuidar. Um amigo, meu pastor Jander. Meu amigo, você sabe que eu tava pensando nessa música hoje. Eu tava pensando nessa música hoje porque tem uma parte da minha história, do meu testemunho, que encaixa direitinho com essa música, né? Você sabe que eu te conheci, eu não lembro exatamente quando e como foi, mas eu me lembro que foi em Campinas, quando o seu irmão, o Du, congregava aqui, né? E um dia acho que você veio aqui no culto e você sentou ali perto à direita da igreja, eu fui lá, te dei um abraço, acho que foi a partir desse início que a gente começou a nossa amizade, né, Anderson? Mas a primeira vez que a gente conversou foi no estacionamento da igreja. Em Campinas. Eu lembro que já tinha... Campinas. Eu lembro que o Du era novo aí eu fui para casa dele, e aí ele disse, vamos lá no culto lá e tal, aí a gente foi, acabou o culto, ele ficou batendo um papo, né, Eduardo gosta de papo, né, ficou batendo um papo e tal, aí eu lembro que quando a gente foi embora, a gente já tava já vazio já, e aí você tava lá e ele disse assim, meu, eu vou te apresentar um cara top, vem aqui. Aí apresentou você e graças a Deus o Senhor tem colocado pessoas abençoadas na minha vida. Quando eu te conheci, brother, eu não sabia da sua história, de todo o trauma que você teve no que te ocasionou. Muita gente às vezes nem sabe que você é cadeirante, né, Anderson? Não dá para ver, né, por aqui, né? E logo que eu fiquei sabendo da sua história, do seu testemunho, rapaz, aquilo me impactou tanto, não com o sentido de aquela síndrome de dó, coitadinho do Anderson, mas de saber e crer e motivar a minha fé, tanto que eu já falei isso para você algumas vezes, que eu tenho muita fé em Deus, que o milagre de Deus pode acontecer a qualquer momento na nossa vida, né? E eu queria compartilhar, que você compartilhasse comigo como foi essa situação, a sua família. Você não precisa contar o testemunho inteiro, mas foi um assalto, né, Dudu? O Anderson. Foi um sequestro. Foi um sequestro. Entrou um menino aqui, ó. O Multidins é o Ebinho. O Ebinho é filho do pastor Emanuel. O Ebinho uma vez foi sequestrado, rapaz, que ele era o gerente do Banco do Bradesco e aquilo ficou muito tempo na mente dele. E às vezes eu fico pensando, como é que a pessoa que sofre traumas consegue se libertar disso se não for por Jesus Cristo? Não tem como. Não tem como, só por Jesus só. E você sabe de uma coisa, Pedrosa, que já fazem quase 20 anos, né? E você sabe que às vezes, até quando eu tô mesmo um pouco desanimado, porque a gente fica, né? A gente que canta, a gente que prega por aí e tal, as pessoas às vezes olham, acham que a gente é super-herói, e não é, né? A gente é carne e osso como todo mundo. E você sabe que às vezes até eu, quando eu fico um pouco desanimado mesmo, acho que o Senhor me leva a lembrar de tudo que aconteceu comigo e me fortalece, cara. Você acredita?
Ô, ô, Eu choro muito e me fortalece de lembrar o que Deus fez na minha vida. Às vezes que eu vi você ministrar, você vê até no Papo Reto, né? Uma vez, depois veio outra vez com o Du, né? Aí o Ebinho tá até É, falando que é difícil superar essas. Mas eu não quero falar, eu não quero falar dessa parte que Deus fez você passar, às vezes até com um propósito que às vezes a gente não entenda, né, mano? Às vezes a gente não entende, não, né? Porque, né? não. Você fala assim, ó Deus. Eu até tenho uma música que você deve conhecer que diz assim: eu não vou mais questionar. Mas às vezes eu canto esse hino. Eu canto esse hino e falo assim: Deus, mas eu queria tanto que o Senhor me respondesse. Eu queria tanto que o Senhor falasse o porquê das coisas. E ele não fala. Mas, mas sabe o que é, Pedrosa? É porque assim, ó, o Senhor nos chama, e aí ele chama, ele faz promessa pra gente. Então, quando ele nos chama, ele vira pra gente e fala assim: filho, você tá aqui e eu vou te levar aqui. Hoje você é isso, mas você vai ser aquilo. Mas percebe que o que acontece entre esse ponto e esse ponto, ele não fala. Isso chama processo. Porque se ele falar, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai falar assim: não, Deus, deixa eu aqui quietinho no meu canto. Não precisa. Até porque o processo, ele traz uma maturidade na vida da gente, né? Tem coisas que acontecem na minha vida hoje que se eu lembrasse de 15 anos atrás, 13 anos atrás, 20 anos atrás, que eu tinha aquela ansiedade de fazer algumas coisas que eu faço hoje com muita facilidade, não é porque eu sou melhor ou não, é porque Deus teve um processo na minha vida, né? Vou falar ontem eu conversava aqui com o Pablo sobre a gente falando de congressos grandes e pequenos, né? Assim, no olhar humano, né? Você canta num congresso da Umadeb, que está todo o campo do estado de São Paulo, vamos supor da grande São Paulo, e de repente você canta num congresso de jovens na sua região, que tem um grupo de jovens com 14 jovens. E você não perdeu o foco de saber que tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo valor, porque quando a Bíblia fala de culto, né, que a gente vem e entra na presença de Deus, coisa mais gostosa de uma festa, tô falando de congresso, porque daqui a pouco eu vou entrar onde eu queria falar com você. A gente sentir aquele mover de Deus, não é só muvuca, né? Ontem a gente até brincou que eu cantei uma música secular, nem vai rolar a festa. Aí o Pablo brincou, não, você deve ser da missionária Ivete. Mas quantas vezes que a gente, às vezes, no meio dessa crise existencial, o Espírito Santo está fazendo a gente passar por esse processo e invade o quarto da gente, e invade o coração, coisa que a gente só encontra no secreto. Só. Ô, Emerson, e eu vou falar uma coisa para você. O que eu vivi nesses quase 19 anos em cima de uma cadeira de roda, as coisas que eu aprendi, as coisas que o Senhor me ensinou, a maneira como Deus tem me forjado, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu não teria aprendido se isso não tivesse acontecido comigo, né? A gente até estuda isso quando a gente estuda a teologia, né? A revelação de Deus. E a revelação de Deus, a mais marcante, é a revelação pessoal, né? É quando Deus chama a gente para o secreto, né? É quando Deus chama a gente para o particular, É. né? É ali que ele forja a gente, é ali que ele ensina as coisas para a gente. É por isso que eu falo para todo mundo assim, ó, o processo às vezes é doído, mas não fuja do processo. Muito pelo contrário, desfrute do processo e de todas as etapas. Parece ser um pouco masoquista falar isso, né? Mas não é. Porque assim, vai doer, mas é o processo que vai fortalecer, Eu voltei, né? eu voltei a caminhar. Hoje é quarta? Hoje é terça? Hoje é quarta. Quarta. Eu voltei a caminhar sexta passada. Aí caminhei 3 quilômetros. No sábado eu estava arrebentado. No domingo eu consegui dar uma saidinha por mais 3 quilômetros. Na segunda, peguei firme, caminhei 5 quilômetros. Tem uma corridinha e tal. Hoje eu botei de novo a minha roupa de atleta, né? Olhei no espelho, vi que as rugas estão chegando, que a pele está soltando, que eu não sou mais aquele moço bonito de tupete, né? Hoje eu corri, Esses meus cabelos brancos aqui, isso aqui não é idade não, tá? Isso aqui é charme, por favor. hoje eu corri 7 quilômetros, mas eu tô quebrado. Qual que é o meu propósito? Quando eu fui embora para os Estados Unidos, eu engordei 12 quilos. Foi muito pouco tempo. Depois emagreci aqui. E de repente eu me peguei no pote de sorvete tomando sorvete. É muito bom, né? Só que É bom demais. é bom demais. Só que
o processo do emagrecimento agora e da saúde, porque o meu colesterol tá alto, eu pus um foco até o final do ano. Só que, se eu não me manter firme, mesmo no processo dolorido de atividade física, que eu não sou muito chegado, eu prefiro um violão e uma picanha, eu tenho que viver isso, mas foi minha escolha. A pergunta que eu faço para você, as nossas crises existenciais geralmente surgem de coisas que acontecem que a gente não tem controle. Não. Né? Então, você sabe de uma coisa, Pedro, já voltando um pouco, né, para minha história, eu completei 22 anos de idade dentro da UTI de um hospital. Eu fui sequestrado na porta de casa, eu estava dentro de um carro, na porta de casa, e aí os caras chegaram de moto, armados, e me levaram, né? Isso foi no dia 25 de outubro. Quando foi madrugada do dia 27 de outubro, eles resolveram me executar. E aí eles, para resumir bastante, porque quando eu conto em congressos e tal, eu gasto 1 hora e 10, tal, e a gente está num bate-papo bem descontraído, então eu vou resumir bastante. Eles me balearam e me deixaram na rua para morrer, cara. Você lembra deles? Você tem assim uma lembrança do visual? Você lembra de alguma coisa? Eu não lembro porque o tempo todo eu não vi o rosto deles. Uhum. Né? Na hora que eu fui baleado, eu estava com uma touca de lã cobrindo todo o rosto. Só que aquelas toucas de lã bem vagabundinha assim, então o fio abria, então eu via os vultos, né? E eu via só os vultos só. Tanto que assim, quando eles foram me executar, um dos caras, não sei se para testar a arma, o que foi, ele deu um tiro pro chão. Meu Deus. E aí na hora, o instinto falou para eu me defender. Só que para eu me defender, o que eu fiz? Eu me ajoelhei no chão e pus os 2 braços sobre a cabeça. E aí os caras deram mais 3 tiros, e aí os 3 tiros em mim, eu desmaiei, e eles pensaram que eu estivesse morto, foram embora e eu fiquei ali. Senta aqui. Ó, Davi! Davi! Senta aqui. Aí. Oi, Davi, tudo bem? Você lembra do Anderson? Uhum. Ele perguntou se você tá bem. Eu estou bem. Deixa o papai conversar com ele. Só vim buscar meus óculos. 11 anos, cara. 11 anos. 11 anos, tá vendo? E aí, brother? Aí, Pedro, então, isso foi na madrugada do sábado, dia 27 de outubro. Quando foi no dia 30 de outubro, eu completei 22 anos. Olha, você era jovem. 3 dias depois. Menino. E aí, olha o contexto da coisa, né? Eu completei 22 anos dentro de uma UTI, segundo os médicos, ainda correndo risco de morte, baleado e paraplégico. Só que, cara, eu descobri ali naquele lugar porque eu tinha feito um plano. No dia 27, o dia que eu fui baleado, eu ia para Porto Seguro. Eu ia ficar 7 dias em Porto Seguro. A Simone tá perguntando quem te socorreu. Sim, a Simone é uma amiga minha, cara, que acompanhou tudo isso, uma amiga, assim, muito querida. A Simone tem um dedo muito importante na minha história aí, porque eu fiz letras na PUC por causa dela. E se der, depois eu conto também. Uhum. Foi a polícia que me socorreu, porque quando eu fui baleado, depois de um tempo, eu recobrei a consciência, e aí eu comecei a gritar, e aí saiu um monte de gente na rua, pessoal de camisola, pijama, era mais ou menos entre 2 e 3 horas da manhã, e aí ligaram para a polícia, a viatura chegou, os policiais me viram vivo ali, e aí falaram, não vamos nem chamar o resgate, vamos socorrer na viatura mesmo. E fui levado pro pronto-socorro público. No pronto-socorro, a minha família, quando ficou sabendo que eu estava lá, eles foram para lá e aí eles decidiram me levar para um hospital particular, onde eu teria mais recursos. E aí começou um dos milagres, porque o médico ele não queria assinar minha transferência. Era grave, né? A minha eu tava bem ruim mesmo. Porque o tiro que me deixou paraplégico, ele entrou na minha escápula esquerda, pegou coluna, medula, nível T2, aqui assim mais ou menos, aí pegou o pulmão direito, a costela,
E essa bala tá aqui hoje, embaixo da pele. Até hoje ela tá aqui. E o meu pulmão, o que foi baleado, ele foi enchendo de sangue. O médico disse que se eu tivesse ficado mais tempo sem algum socorro, o outro pulmão também ia encher e eu ia me afogar no meu próprio sangue. Né? E aí o médico, ele disse que não ia deixar que eu saísse lá, que fosse para um outro hospital. Nessa época você já era cristão, né, Anderson? Não, então, eu era católico. Só que, cara, eu era um católico bem sem vergonha. Bem fiel. Bem meia boca, bem hipócrita, assim, sabe? Porque, cara, eu vivi uma vida de sagrado e profano, né? Porque você era no domingo de manhã... Você era o Domingo de manhã eu tava lá em São Judas, lá na missa com os jovens, na sexta-feira eu tava na balada com os meus amigos, cara. Né? E levava essa vida doida e tal. Eu não tinha Jesus como eu tenho hoje na minha vida, né? Eu tinha noção dele, das coisas que eu ouvia lá na igreja, mas não é como é hoje, né? E aí um médico, então, entrou nessa história, Pedrosa, e foi para lá para tentar a minha transferência, e aí o médico do pronto-socorro, eu lembro que eu lembro não, né, o pessoal me conta, disse que ele olhou para minha tia que estava junto, e ele falou assim para ela: vocês querem tirar ele daqui para quê? Ele tem 1% de chance de vida. Meu Deus. Ô Anderson, 1%. Aí eu... meu brother, sem querer cortar para você, mas eu fico pensando aqui. Não, pode ir cortando, vai perguntando aí. Quando você tomou a consciência, brother, quando você caiu assim em si, brother, eu tô limitado, meus movimentos são limitados. Quando você conheceu Jesus realmente, que você falou, vou servir a Ele, como é que foi as escolhas da sua vida? Como você fez assim, o que eu vou fazer agora da minha vida? Porque com 22 anos está cheio de sonho, um projeto, né? De repente reverteu tudo. Você está limitado a algumas coisas, não que ao seu raciocínio, beleza, mas como é que foi a decisão das suas escolhas? Foi oração? Foi aconselhamento? Seus pais também não eram cristãos nessa época, depois que foram para a igreja, né? Tem toda uma história muito longa, né, brother? Pra gente falar aqui em 50 minutos que o Instagram deixa. Mas fala para mim sobre escolhas. Como é que você fez essas escolhas? Eu sei que hoje você está formado em mais de 2 faculdades. Na época você também já tinha profissão, né? Eu tava começando uma carreira profissional na área de telecomunicações, e eu ia fazer engenharia em telecomunicações. Eu tinha prestado vestibular, tinha passado e ia começar no ano seguinte. E aquilo tudo foi embora, né? Aquilo tudo foi embora. E aí, a primeira coisa assim, Pedrosa, assim, os médicos nunca chegam para você e falam assim para você assim, cara, você não vai andar mais. Né? Eles chegam e falam com todo cuidado, o tiro pegou na sua medula, você está paralisado, a medula é um órgão muito sensível, demora 6 meses para desligar, só daqui 6 meses que a gente vai ter alguma coisa para falar para você. Cara, os médicos sabiam, porque o meu exame fala que falta um pedaço da minha medula. O médico falou assim, se o cara tivesse mirado para acertar na sua medula como ele acertou, ele não teria acertado. Então os médicos sabiam, mas foram falando assim para mim. E aí, conforme você vai nas consultas médicas, conforme você vai vendo as coisas e tal, a ficha vai caindo. Sabe, Pedroso? Mas assim, essa também é uma parte muito importante para mim, porque, cara, eu não tive depressão. A alegria de estar vivo e saber que Deus tinha feito um milagre na minha vida foi tão grande para mim que me impediu de ter depressão. Porque eu falava assim, eu tô assim, mas eu tô vivo, Deus fez um milagre na minha vida. Cara, eu tomei 3 tiros a queima-roupa. Eu tava ajoelhado com os 2 braços sobre a cabeça para me proteger. Os caras deram 3 tiros em mim. Ninguém dá 3 tiros no outro a 1 metro só para machucar ou para assustar. Era para te matar. Você vê que interessante. Os caras foram para me matar mesmo. Eu sei que tudo não tem explicação para as coisas de Deus, até porque eu li uma passagem bíblica hoje sobre Ana, né? O pessoal sempre fala que Ana foi muito triste, mas Ana tinha uma coisa muito sincera, que era a oração, né? E a oração, eu li hoje isso, que ela tem um efeito eterno.
A nossa vida é tão rápida aqui, brother. Eu já vou fazer 50 anos, cara. Esses dias mesmo eu era um menino, sabe? E a vida foi passando e eu percebo que o que eu tenho construído, se dependesse de mim e se não fosse o tratamento que você falou, e esqueci a palavra que você falou, o trajeto, o processo, cara, eu não teria abençoado tanta gente que às vezes eu nem sei. Então, às vezes, a dor que você passou e o cara querendo te matar mesmo, Deus falou assim, peraí, eu tenho um projeto na vida desse moço, porque eu sei que a vida dele é muito rápida aqui, né? Tem um hino que eu gosto, cara, quase ninguém canta nas igrejas, mas sou estrangeiro aqui, em terra estranha estou, meu reino lá do céu, embaixador eu sou. O que é a nossa vida? Que Moisés escreve no Salmo 90, né? Ensina-me a contar os meus dias. E aí ele fala ali o tempo de duração. Então, brother, tudo isso que você viveu, e eu posso falar isso como amigo, eu sei que você tem as crises, eu também tenho as crises. Às vezes tem gente que tem menos problemas, apesar que eu falo, quem sabe o tamanho do problema é só a pessoa que vive. Você acabou de falar para mim que você estava na cadeira de roda, num totalmente oposto dos planos que você tinha, e a depressão não pegou sua vida. Quer dizer, você estava... Então, pode falar. Porque foi exatamente aí, Pedrosa. Foi exatamente quando o caos se instaurou na minha vida, quando eu perdi completamente o controle. Eu tinha tudo planejado. Vou pegar um avião, vou para Porto Seguro, vou ficar 7 dias. E, cara, eu tinha planejado essa viagem, eu comecei a planejar ela 10 meses antes, sabe, pagando a viagem e tal. E aí, quando eu vi que tinha acontecido tudo exatamente o contrário daquilo que eu tinha planejado, eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava assim, o que aconteceu comigo? Ontem eu estava em pé planejando uma viagem, hoje eu estou aqui nessa cama de UTI paraplégico, cheio de tiro. Cara, foi aí que eu descobri, Pedrosa, que no caos das nossas vidas, o Senhor ainda permanece no controle. E aí, sabe o que é isso? Isso é providência, cara. Até porque Isso é providência. a gente não consegue manter o controle, às vezes, do caos, né? Não. Se você Mas tenta manter um controle, chega uma hora que o seu corpo fala assim, peraí, vou ter que desligar você, vou ter que fazer alguma coisa, porque o que você está vivendo tem que ser um mover de Deus. É a graça de Deus. E foi aí, as minhas escolhas, elas foram, eu tenho certeza de que elas foram completamente guiadas por Deus. Sabe? Eu já via Deus trabalhando já, porque aí, quando eu fui para casa, eu falei assim, o que vai ser da minha vida agora? 22 anos, paraplégico, em cima de uma cadeira de rodas. A minha família, cara, minha mãe, meu pai e meus irmãos ficaram de um jeito que eu peguei e falei assim, ó, se eu me mostrar fraco, a minha família nunca vai se reerguer. Pedro, deixa eu confessar uma coisa para você. Sabe o que eu fazia, cara? Eu chorava de madrugada. Para não chorar na frente deles. Porque imagina um pai e a mãe, cara, olhar pro filho. 2 anos de idade, meu filho na cadeira de rodas, cara. Cara, o Edu tinha 18 anos. Você conhece o Edu, você sabe como que a gente é próximo. A minha irmã tinha 15, 16 anos. Você já imaginou olhar pro seu irmão, ver o seu irmão. E eles ouviram dos médicos que eu não ia andar nunca mais. Eu não ouvi, mas eles ouviram, ó. Não vai andar nunca mais. Cara, sabe como que o Eduardo ficou sabendo que eu não ia andar mais? Olha só que coisa. A gente tem um primo que era policial na época. E aí meu primo, quando ficou sabendo que eu estava no pronto-socorro, ele pegou o Eduardo, enfiou o Eduardo na viatura e foi pro pronto-socorro. E quando meu primo chegou lá, o delegado já estava lá. E estava conversando com o médico. E aí o meu primo chegou junto, o Eduardo chegou junto também. O médico olhou e falou assim, são todos policiais. O médico nunca ia imaginar que um era meu primo, o outro era meu irmão. O meu primo virou pro médico e falou assim, doutor, e a vítima? O médico olhou e falou assim, ih, cara, esse aí, ó, se sobreviver não vai andar nunca mais. E era seu irmão. Cara, sabe o que o Edu fez? O Eduardo saiu do hospital, atravessou a rua, sentou na calçada de madrugada para chorar, cara.
Minha irmã chega no pronto-socorro, meu irmão tá lá chorando, senta ela para chorar. Os meus pais chegam no pronto-socorro, tá lá os meus dois irmãos do lado de fora na rua chorando por minha causa. E aí, quando eu vim para casa, eu falei assim, cara, eu não posso me mostrar fraco. E aí eu chorava de madrugada. E eu sei que eles também faziam a mesma coisa comigo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, cara, Deus nunca abandonou a gente. Segurou a gente, sustentou a gente, cara. E hoje, eu vou dizer uma coisa pra você, hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. O Edu é pastor, eu sou presbítero, a gente tá junto lá na mocidade, lá servindo a Deus como coordenadores de jovens. Meus pais estão firmes lá na igreja, minha irmã é coordenadora de adolescentes lá na igreja dela, junto com o esposo dela. E, cara, é lindo olhar para trás e ver tudo que Deus fez. Engraçado. E aí, só pra gente voltar às minhas escolhas, tá? Eu cheguei em casa e falei assim, e agora? E agora? Aí eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar a dirigir. Troquei minha carta, tal, e comprei um carrinho para mim. Não, eu troquei a carta, só fui comprar o carro depois. Aí eu falei assim, ó, vou voltar a estudar. Aí eu falei assim, e agora? Eu vou fazer engenharia? Não, eu vou fazer letras. Eu sempre gostei muito de poesia. Caramba, eu vou fazer letras. E a Simone, não sei se ela tá aí ainda, ela fazia letras na PUC. E aí, quando eu conversei com ela, ela falou assim, não, você vai fazer letras na PUC, você tem que ir pra PUC e tal. Ela comprou o manual, me deu de presente. E aí eu fui fazer letras na PUC. E eu sei que ela foi um instrumento de Deus, Pedrosa. Foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, cara. Cara, como que eu amei fazer a faculdade de letras. Tanto que eu fiz um mestrado e iniciei um doutorado depois em letras. E aí depois eu também fiz teologia. Então, hoje eu sei que mesmo eu inconsciente, o Senhor me guiou. Cara, você não tem noção de como que eu uso letras e teologia para montar os meus sermões, os meus estudos bíblicos. Hoje eu olho para trás e eu sei que Deus guiou tudo. Deus cuidou de tudo. Isso é providência. Tem uma música que eu canto né? assim, ó. Na vida há momentos difíceis. Escuta aqui. Parece que não vamos conseguir. Cuida de mim, me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim, cuida de mim, Ele cuida da gente. Me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim. Uma parte bonita quando eu compus esse hino diz assim, ó. Mesmo que os meus olhos, que às vezes a gente fica sozinho, né? Não consigam te ver. Sei que estás perto, eu posso crer. Quando você fala na madrugada, brother, é muito difícil falar com você sem tocar nesse assunto do milagre que você é. E na real, às vezes eu acho que eu fico até constrangido de fazer você relembrar desses momentos de dores. Brother, não tem problema não, cara. Anderson, Mas não tem como, cara, não ver que Deus está na sua vida. Sabe? Porque quem conhece a sua família sabe o compromisso que o Eduardo tem com a igreja. A esposa dele, o Cadu, os filhos, o seu pai e sua mãe, cara. Então, através vamos dizer assim, do mal, que é provisório, né? Veio um Deus bem. tirou o bem. Veio um bem. Deus tirou o bem. Né? E outra coisa, a Bíblia fala que isso amontoa brasas. Nem quero falar dessa coisa sobre galardão, porque se Deus te deu isso para viver isso, eu resolvi esses dias atrás cantar o que eu gosto. Às vezes eu era pressionado a cantar algumas coisas no congresso. Eu falei, vou me libertar de tudo isso. Conversando com o Nani, algumas coisas, né? Ele falou, brother, esquece essa ideia do que o pessoal fala de evento. Vamos viver o que é realidade. Escuta isso, Anderson, você já volta a falar. Tem alguém... Depois eu chamo você, Alexandra B. Palhotti. Você conhece a Alexandra? Medeiros, você conhece a Alexandra, não? Não, assim não. É alguém que segue a gente. Depois eu te chamo aqui
Eu só não queria perder essa vibe. E eu tô aqui em casa, um amigo me liga, falou, Pedrosa, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu fiquei relutando, mas umas 3 semanas ele liga e conta exatamente o que eu tô vivendo. E esse amigo, ele não mora aqui, ele mora a mais de 7.000 quilômetros. E ele falou coisa minha e da minha esposa, que a gente vive aqui dentro de casa, cara. E ele falou das dores da Berê. Cara, então não tem como a gente fugir da vontade de Deus, brother. Nem que isso faça com que a gente sofra. Nem que isso a gente pague o preço, né, do caminho, né? E aí a Bíblia fala que se esperarmos só nessa vida, agora quem que vai falar, poder avaliar o peso espiritual do que Deus planejou ou Deus permitiu para que você vivesse, para que muitas pessoas, cara, chegassem aos pés de Jesus. Então a minha oração para que você cada dia mais se gaste na obra de Deus, deixando as coisas que às vezes te afligem e você continue cumprindo o chamado. Os sonhos que não eram seus, né? Os sonhos não eram os seus sonhos. Você começou a viver os sonhos de Deus, cara. Né? Tem um hino que eu amo que diz: acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em seu viver. O impossível Deus vai fazer. Então, brother, essa semana eu resolvi chamar você porque você é um cara de verdade, sabe? Embora eu te vejo de terno e gravata, assim, todo assembleiano, tradicional, eu sei que dentro de você tem um cara, assim, extrovertido, liberado e com um coração de uma nova proposta, uma nova ferramenta que Deus tem na sua vida para alcançar pessoas, brother. Então, e eu falo isso porque eu conheço seu pai e sua mãe. Lógico que a gente tem que ir uma hora e jantar ainda, né? Que a gente já falou e nunca foi, né? Mas isso é coisa que Deus vai preparar depois, não tem nenhum problema. Vai. Quando você começou a viver os sonhos de Deus, eu acredito que até os seus sonhos começaram a se realizar. Você acabou de falar que você se formou, cara, eu nem sei falar essas coisas de pós-graduação, doutorado, NBA. NBA é o basquete, né? MB. Não, eu fiz primeiro a faculdade de letras, né? Aí eu fiz um mestrado, iniciei um doutorado, mas eu interrompi no último ano por algumas questões, e algumas questões até referentes ao Senhor também, né? Isso é papo para outra história, é um outro trabalhar de Deus. E aí eu fiz teologia no Mackenzie também, né? Então eu tenho 2 faculdades, uma pós finalizada e uma pós interrompida aí no último ano. Mas você sabe de uma coisa, Pedrosa? Quando eu estou em cima do púlpito, cara, contando meu testemunho, e eu vejo as pessoas chorando comigo por causa daquilo que Deus fez na minha vida, cara, ali eu encontro a razão para tudo que aconteceu. Ali eu vejo o propósito de tudo que aconteceu. E é como Paulo disse, né? Se for para eu me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Né? Porque eu achava que Deus tinha que me tirar dessa cadeira de rodas para eu pregar a palavra dele. Eu comecei a pregar e ministrar 9 anos depois de ter me convertido. Cara, é uma história linda também, como que começou, também dá mais uns 50 minutos aí, mas só para resumir, o pastor Eli Martins de Souza de São Carlos, não sei se você conhece ele. Conheço o pastor Eli, conheço. Pastor Eli, ele não me conhecia, no dia que ele me conheceu, ele falou assim, cara, conta a sua história para mim. 5 minutos eu contando ali, no meio ele falou assim, para, eu vou ouvir o resto na igreja, Congresso Geral de Jovens de São Carlos. Uhum. Eu nunca tinha contado meu testemunho, Pedrosa. O cara me colocou em cima do púlpito, me deu 15 minutos. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com 15 minutos? É muito tempo. Hoje é 1 hora e tralalá, cara. 15 minutos eu consigo nem cantar. Aí, cara, 15 minutos, o céu tava na terra. Pensa num congresso pentecostal, raiz. E aí eu contei meu testemunho com 15 minutos, o povo chorando, aquele silêncio na igreja. Eu falei, mano, acabei com o congresso do menino.
Todo mundo, silêncio na igreja, chorando, acabou o culto, o pessoal vinha falar comigo, Anderson. O senhor Cara, Xarai, pastor Mac Anderson. Ó, Pastor Mac Anderson lá de Londres. Anderson, que Deus fez, Você Anderson, abençoe, que meu Deus amigo. fez na sua vida, edificou a minha fé. Eu estava orando a Deus e Deus me respondeu pelo seu testemunho. Eu virei para Deus e falei, eu, Senhor, em cima dessa cadeira de rodas? Aí, Pedrosa, Deus olhou para mim e falou assim para mim assim, você está esperando eu te tirar dessa cadeira de rodas para você fazer minha obra? Você está achando que é na sua força, é na minha graça. Não temais, não fujais do meu querer. Não temais, não fujas mais do meu querer. E aí começou, Pedrosa. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Aí eu entendi que era na cadeira de rodas. E eu falo para todo mundo, a minha cadeira não coloca em evidência a minha deficiência, a minha dificuldade. Ela coloca em evidência que quando a gente se entrega à graça de Deus, não há limites para o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Tanto que a nossa preocupação, às vezes, é resolver o que é aparente. As pessoas buscam curas para resolver o que é aparente. Todo mundo fala assim, pô, mas o cara prega de Deus e ele está na cadeira de rodas. Se Deus quiser, ele pode te curar, e eu creio nisso. Só que existem coisas que mexem mais com o ser humano do que o físico. A gente está numa época que a depressão é a doença do século. Tem pessoas que têm tudo e não têm nada. Esses dias eu fui almoçar na casa de um irmão e ele mora bem perto da Boca. O cara fica dentro do bueiro vendendo droga. Cara, fica uma galera, fica o traficante dentro do bueiro. Quer dizer, o empregado traficante, aí fica uns dois nóia assim, vendendo. Aí eu fiquei olhando o movimento sem querer entender, porque não dava para entender direito. Por que um camarada encosta lá com um Corolla novo, com uma cadeira de criancinha, com a máscara na boca para não pegar o Covid-19 e compra maconha para fumar? Por quê? Aqui dentro, brother, não é aparente. Aqui dentro, Tá vazio. Aqui dentro não é aparência. Aqui dentro tá vazio, mano. Então, Anderson, cara, com certeza o que Deus tem na sua vida para cuidar de pessoas vai trazer frutos para a vida eterna. Lá, se Jesus não voltar logo, vai ter um livro escrito assim, Anderson Medeiros. Ele ajudou muita gente, foi usado por Deus. Eu gosto muito de biografia, né? Porque as biografias geralmente contam as partes boas e algumas biografias contam as deficiências. E a Bíblia conta a biografia de um camarada que de repente estava na caverna fugindo de Deus. Outro que estava fugindo porque a rainha falou que ia matar ele tinha acabado de matar um monte de profeta. Cara, pediu para morrer? Né, eu vou morrer, né? Tem até um camarada que fala, vou morrer! Eu sou um camarada que meu espírito geralmente é alegre. No final do ano eu fiquei doente. Eu ia orar e minha oração parecia que Deus não ouvia. Eu tinha medo de pegar o meu violão e cantar em público. Eu tinha medo de encarar a igreja. Porque Deus precisava ter um processo comigo. E Deus usou exatamente alguém que tem algumas dificuldades físicas para abençoar a minha vida e mostrar que o aparente não importa. Então, brother, eu tenho convicção do que Deus tem na sua vida, embora às vezes você sofra aí no seu corpo algumas coisas. Eu queria perguntar para você, quais são os desafios agora? Hoje, depois da quarentena, o que o Anderson Medeiros vai fazer? Pô, Pedrosa, eu tô desenvolvendo projetos aí, né? Eu tenho um outro perfil do Instagram que até entrou aí, lá no começo entrou pela Graça Salvos, que tem a ver com o meu testemunho. Eu espero publicar o meu livro, tá quentinho, tá fresquinho, eu espero que saia logo aí, já tá escrito. Vai ser uma biografia? É uma biografia, o título é Pela Graça Salvos. Olha que legal. Porque todo o meu testemunho, eu baseio ele em Efésios 2:8, e eu tô montando um projeto todo em volta disso. Tô reativando meu canal no YouTube, né? Se quiser seguir lá, Pela Graça Salvos, Anderson Medeiros, _oficial, se inscreve lá, me ajuda lá.
E eu tô assim, eu quero produzir, Pedrosa, eu quero produzir conteúdo, porque o Senhor ele me chamou para pregar e ensinar. E então assim, eu quero produzir textos, eu quero produzir vídeos, eu quero produzir. Eu quero ser eficiente e eficaz onde Deus me colocou, que é lá na mocidade, lá do Belenzinho, como que eu amo aquela mocidade, aqueles jovens, né? O Du tá na E frente dos jovens da sede? o Du tá na frente Uhum. e eu ajudo ele a carregar o defunto. Eu falo para você conhece aquele ditado lá do interior? Ó, o dono do defunto pega na cabeça? Sim. Entende? Então, eu falo pro Edu, eu falo, cara, você pega na cabeça, eu só ajudo a carregar, entendeu? Não que a mocidade seja um defunto, não é isso, entendeu? É só uma Sim, metáfora, é uma lógico, né, e tal. metáfora. É. Porque eu falo para ele, filho, você pega na cabeça e eu te ajudo, entendeu? O Du tá lá, graças a Deus, e o Du meu irmão é meu exemplo, né? Você conhece o Du, você sabe a bênção que ele é, né? É. Mas, Pedrosa, eu acho que para pós-pandemia agora, acho que a gente vai ter que rever muita coisa. Sim, sim. A igreja vai A ter que igreja. rever muita coisa. Ontem eu falei na Eu, live, não tenho vergonha de falar aqui, porque você sabe que quem eu sou e também quem me convida para cantar em igreja sabe a minha transparência. O camarada ligou para mim aqui, um cantor até famosão. Mano, você tá fazendo essas lives, está cobrando para fazer essas lives com esses pastor? Porque a gente não pode ficar desunido, não. Eu falei, cara, quase que se eu pudesse entrar dentro do microfone, do aparelho, dava um soco na cara do cara. Porque, né, cara, qual o propósito, brother? Sabe? A gente tá cansado de algumas coisas que não dá para descer goela abaixo mais, né? Você tá cansado, não. eu tô cansado de gente Pedrosa, de plástico. Eu quero ir pro céu, brother. Quero ir pro céu. Ontem eu cantei um hino, esses dias eu cantei um hino e o camarada criticou na internet que o Voz da Verdade era seita. Aí eu nem respondi nada. Eu falei, você sabe a história do hino, cara? Você sabe por que foi composto o hino? Você sabe que o cara estava numa cama, quase morrendo, e Deus deu. E aí não está falando de doutrina, é um hino que fala sobre um milagre. E tem outra coisa, filho, se eu não posso cantar, 90% das igrejas cantam sim, então tá tudo errado. Entendeu? Então, porque Pedrosa, quando você fala de propósito, é exatamente isso, é tirar as abas de alguma coisa e pregar o evangelho. E a gente vai ter que rever muita coisa, brother. duas coisas que eu tenho para mim que vão mudar. Eu acho que as mega churches, as igrejas imensas e tal, eu acho que elas não têm futuro. Os showman, né? O pessoal vai dar muito mais valor agora às igrejas pequenas, onde o pastor pega na mão de cada membro, conhece cada membro, chama cada um pelo nome. Você Essa é sabe. uma coisa que eu acho que vai mudar. E outra coisa, Pedrosa, a gente tem que pensar, agora aqui falando como assembleianos, né? Uhum. Não sei se eu vou me arriscar muito falando isso, mas eu vou falar, não estou nem aí. Não, você fala. A gente tem que pensar muito na religiosidade que está dentro das nossas igrejas, nessa liturgia engessada, É, eu, eu, sabe? eu, eu tenho, Você que anda muito por aí, você tem mais experiência nisso, né, cara? Cara, a nossa liturgia é muito engessada, né? eu tenho vivido O assim, ó. fato dela ser ortodoxa não é o problema. Sim, Não é sim. o problema é ela ser engessada. Eu acredito assim, o culto, né? Independente da liturgia e do formato, tem que ter um mover de Deus, né? E às vezes a pessoa fica tão apegada aos grupos que se torna, desculpa, uma missa, né? E você, às vezes você vê Deus agir, e lógico que tem que ter uma decência, tem que ter uma ordem, né? Porque afinal de contas, o papo reto é para jovens, o ciclo de oração é para as irmãs, o Santa Ceia é para celebrar. Não vamos falar de ética, mas vamos falar de liberdade para se cultuar. E isso E, algumas vezes eu tenho visto assim que Deus vem de uma forma poderosa, mas às vezes Deus está querendo fazer ali e o camarada tá, não, peraí, segura aí para não. Pedrosa, vamos falar um negócio só entre a gente aqui, só que ninguém nos ouça agora. Complica não, vai. Você lembra, você lembra quando eu fui te entrevistar em um evento? E aí eu perguntei assim, falei assim, posso chamar o Pedrosa de mano? É. Você lembra? Não, 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 não. Mano, É,
Cara, A linguagem hoje... o jovem de hoje, ele se expressa de um modo diferente. Sim, não tem jeito. O jovem de hoje, ele está completamente antenado. Meu, é Tanto rede que quando social você... direto. Não é, assim, ó, eu não estou falando assim que ele está viciado nisso. Não é. O jovem de hoje é antenado em tecnologia. Quer ver um exemplo? Então, assim, Eu tento conversar a com... gente tem que falar a língua do jovem, Pedrosa. Você tem que se comunicar. Senão, o jovem vai... Isso, senão ele vai entrar na nossa igreja, o que ele ouvir lá dentro não vai fazer sentido para ele lá fora. O Espírito E aí, Santo... quando não faz sentido, ele não aplica na vida dele. O Espírito Ele Santo... tem que... O que ele ouve na igreja, na linguagem dele, tem que ser na linguagem dele para fazer sentido para ele lá fora, para ele pegar aquilo e aplicar na vida dele. E aí ele vai ser crente dentro da igreja e fora da igreja. Eu tenho me aproximado de pessoas, e as pessoas que eu falo, em geral, no meio religioso, pessoas que são de verdade, sabe? Pessoas compromissadas com a verdade. Não só com, às vezes, algum interesse, não só, às vezes, visando uma oportunidade, né? Ah, eu vou falar com você porque eu vou chegar no Du, que o Du vai chegar... Cara, eu já cheguei numa época da minha vida, brother, que eu preciso ser quem eu sou. Se você é formatado para você ser ali, o camarada clássico, você tem que direcionar o seu ministério para isso. E o que eu tenho visto é uma grande expansão de uma abertura em muitas igrejas. Quando você falou que eu viajo, um exemplo, eu fui em Juruti, Pará. Lá no Pará, tem um pastor jovem que eu falo é de 67 anos, que ele faz um culto, cara, que sabe, a cabeça dele, né? Um pastor top. Não preciso falar o nome aqui. Aí você olha a igreja dele, as outras comunidades estão fazendo show de luz e ele está fazendo só culto. E os jovens estão lá na igreja dele. Porque o formato é a comunicação, né? Aqui na nossa igreja, nós temos o Sandro, que é líder de adolescentes. Eu não estou falando para a gente colocar um monte de luz piscando, Sim, não precisa. um globo rodando. Não é isso. Não é isso, né? Sim. Entendeu? É exatamente Pedro, a linguagem, né? Que nem você falar, você falar do seu testemunho, você tem a prerrogativa de falar, você vive isso. Então você pode falar. Você já imaginou se eu, formado em letras, com mestrado, um doutorado interrompido, chegar para pregar para jovens e para adolescentes com a formalidade de um professor de língua portuguesa e o linguajar de um teólogo, o que vai acontecer? Eu mesmo fujo já. Ainda bem que você está falando simples aí, senão eu já tinha fugido. Então, porque, eu chego quando é bate-papo, vem dar uma palestra para os jovens, eu amo. Que eu viro para os jovens e falo assim, você tá vacilando, mano. Vacilando, vacila não. Você filho. que me conhece, exatamente o que tem me ajudado no ministerialmente, Deus me deu isso, é o que eu consigo fazer com o hino antigo e o novo. Então eu estou cantando um hino novo, né? Essa casa é sua casa, eu perdendo ela pra você. Aí eu já canto, da minha casa eu tenho saudades. Mas isso é porque eu sou músico. Então, eu acho que Deus chamou cada um de nós para um trabalho específico. E a gente está numa época de especialidades. Você não vai no otorrino para tratar... Ele fala assim, não, aí é uma coisa que você tem que ir no especialista para tratar não sei do que. Então a igreja tem que partir para esse princípio. Agora tem uma notícia boa e uma notícia ruim para você agora. A boa é porque passou muito rápido. E já mostrou aqui no meu aqui que está faltando só 1 minuto e 30 segundos. Canta o hino então para a gente encerrar. Cara, eu queria que você se despedisse da galera, falasse aí e eu termino cantando aqui. Mas foi uma alegria estar com você. Quero que você mande um abraço para toda a sua família. E assim que passar a pandemia, eu vou ir visitar você de qualquer jeito. Nós estamos juntos. Obrigado, eu te amo. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. E ajuda a gente aí. Ajuda tanto Pedrosa, ajuda a mim também a divulgar o nosso trabalho aí, que a gente está tentando levar o melhor aí para essa juventude do Brasil todo. Na verdade, mano. É bom te ouvir, viu? Eles não precisam nem ajudar, eles estão perdendo de não conhecer você. É porque a gente não é artistão, né, brother? Mas vai dar certo. Manda um beijo. Eu vou terminar cantando aqui. Valeu? Um beijo para Berê pro Davi. Amém. Fica na paz. Gente, foi muito bom estar com meu amigo. E eu termino cantando o mesmo hino que eu comecei. Deus é fiel, é fiel.
acima de todas as coisas eu sei. Abadia, Deus te abençoe. Elisângela, Deus te abençoe. Yasmin, Deus te abençoe. Gabriel, Deus te abençoe. Deus é fiel, é fiel.